Cumprimento os irmãos com a santa e doce paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma linda palavra para nós aqui no dia de hoje. Vocês sabem o que alegra nós, queridos? É o carinho, é o amor que Deus tem por nós. Ele jamais vai deixar os seus escolhidos ser enganado por falsos profetas. A minha Bíblia está aberta, Marcos 13, 22 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque se levantarão falsos Cristo e falsos profetas, e farão sinais, prodígios e maravilha. Se for possível, engana até escolhido. Vocês sabem, amados, que o falso profeta tem uma sutileza de enganar as pessoas. E a Bíblia está dizendo para nós, se for possível, engana até escolhido de Deus. Só que aquele que persevera, querido, em oração, em jejum, mais dia, menos dias, Deus revela para ele. Se você for lá no livro de Apocalipse, olha o que diz a palavra para nós, queridos. Essa palavra está aí na sua Bíblia Sagrada. Examine ela que você vai ver que você nunca vai ser enganado pelos falsos profetas, falsos pastores. Tudo que for falsidade, Deus vai dar o escape para você. Deus usava o seu servo quando ele estava na ilha de Pátimo por causa da verdade de Deus. Ele não se curvou diante dos falsos profetas, estava lá preso por causa da obra de Deus. Olha o que diz lá a palavra de Deus, Apocalipse 18, 4. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E ouvi a voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Por que sai dela? Para que não seja participante de seus pecados. Isso é o amor de Deus para conosco, meus queridos. É o carinho que Deus cuida de mim e cuida de você. Se você perceber que você está sendo enganado, que onde tu congrega não tem mais os princípios da Bíblia Sagrada, o Senhor está falando contigo neste momento, nesta palavra. Sai dela, povo meu, para que não incorra em seus pecados. Porque a Bíblia vem dizer para nós que não anda dois justos se não tiver de acordo. Por mais que você possa pensar dessa forma, quer saber? Eu sei que meu pastor não está mais pregando a doutrina, eu sei que ele não está nem aí mais, mas eu vou fazer o que a Bíblia manda. Não dá certo, queridos. Aqui a palavra de Deus em Apocalipse 18, 4 está dizendo: sai dela, povo meu, para que não incorra e não seja participante dos seus pecados. É o amor que Deus tem para você, querido. Ele não quer deixar você ser enganado por esse falso pastor, falso pregador. Nós temos que viver aquilo que nós prega. Eu sou o pastor Pedro Leite, da igreja Casa de Oração, a Resposta de Deus. Tá difícil para mim? Tá, mas eu não abro mão da santa palavra de Deus que eu aprendi com um grande homem de Deus que hoje dorme no Senhor. Mas ele deixou esse legado, eu tomei posse, aprendi, e na nossa igreja eles são defensores da santa palavra de Deus. Presta atenção, amado. Jesus falou: errai por não conhecer a Escritura.
Não seja aquele crente que vai na igreja só domingo, só pega a Bíblia nos domingos. Aí você pode ser enganado, amados. A palavra é forte, se for possível, engana até escolhido, queridos. Até escolhido pode ser enganado. Mas aquele que busca, aquele que ora, aquele que jejuma, Deus toma posse dele, cuida dele, zela dele. Mais dias, menos dias, Deus vai revelar o mistério para você e você vai sair do meio dessa falcatrua, desse evangelho leviano, esse evangelho sem mudança de vida, esse evangelho que ele só quer o seu din-din, só quer a tua oferta, não quer nem saber para onde que você vai quando você partir para a eternidade, ele não quer nem saber. Ele está de olho na oferta, nos dízimos, conta alta no banco. Mas só que Deus está falando contigo neste dia de hoje, usando esse humilde pastor para falar para você. Examine Apocalipse 18:4. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados. Quando diz outra voz, porque já tinha falado algumas vezes, mas o povo prosseguia no erro, prosseguia no pecado. Mas Deus revela o mistério para o servo dele, mais dia menos dia, ele vai sair de lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia é muito clara. Vai lá em Ezequiel 34:11 para você ver. Veja que Deus não abre mão da sua vida, não, meu irmão. Deus nunca jogou a toalha por conta da tua salvação. Ele luta 24 horas em favor da tua vida, em favor da tua salvação. Muitas das vezes tem muitas pessoas que não vêm, que Deus fala para cá, fala para lá, usa um vaso, usa 2 vasos, usa 7 vasos, mas as pessoas muitas das vezes estão firmado numa placa de uma igreja. Ô querido, a placa ela continua do lado de fora da igreja, a placa nem para dentro da igreja entra. Tá entendendo? Não se apegue com placa de igreja, não, porque a direção da igreja muda. No passado já foi assim, queridos. Quantos começaram no espírito, acabou na carne. Mas para que você saiba o amor que Deus tem contigo, abra sua Bíblia, Ezequiel 34:11. Olha o que Deus fala conosco, usando o servo dele. Ezequiel 34:11, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Oh, glória! Que coisa linda, amados. Que coisa gostosa, não? É a gente servir o santo Deus, o maravilhoso Deus que cuida e zela de nós, né? Oh, maravilha, Deus! Que palavra gostosa, amados. Olha, o mundo está cheio de falsos profetas, falsos ensinador da palavra de Deus. Aquele ensinamento que não procede de Deus. Aquele ensinamento que quer só buscar o seu bel prazer. Quer buscar o benefício próprio. Ah, se eu for pregar duro aqui, o povo vai embora da igreja. Não vai nada, amado. Eu conheci o ministério que foi fundado em 1962. Chegou em muitos países na terra, pregando a santa doutrina de Jesus Cristo. A doutrina de Deus edifica o servo dele. A doutrina de Deus trilha no caminho certo. Tem 2 caminhos que nós podemos seguir aqui na terra, queridos. Ou nós caminhamos para a vida eterna, ou para a perdição eterna.
Você tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que você quer seguir. Mas olha aqui, ó, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Quantas vezes Deus tem procurado você, meu queridos? Quantas vezes Deus falou contigo em sonho nas madrugadas? Quantas vezes Deus já usou profeta para falar contigo? Dá ouvido à voz de Deus, meus amados. Dá ouvido à voz de Deus, porque está cheio de falsos profetas por aí. Vamos tomar muito cuidado, amado. Viu? Se for possível, engana até escolhido. Nunca se esqueça que quando um dos anjos levantou no céu contra Deus, querendo tomar o lugar de Deus, ele enganou a terça parte de anjos. Não foi pastor, não foi presbítero, não foi membro, não foi homem nenhum. Foi os anjos que ele enganou. Olha, aqui está dizendo, se possível, engana até os escolhidos. Mas se você tiver pegado no tronco que é Jesus Cristo, com toda certeza, Deus vai te buscar. A paz do Senhor, e fica todos com Deus.